Ninguém sabe onde ele está. Alguns dizem que foi escondido nas profundezas do Vaticano. Outros que foi queimado para que a humanidade jamais soubesse a verdade. O que realmente continha o livro perdido de Adão? Um texto proibido, escrito, segundo antigas tradições, pelo primeiro homem criado por Deus. Um livro que poderia revelar o que realmente aconteceu no Jardim do Éden e o segredo da criação, o conhecimento que os anjos tentaram esconder da humanidade. A primeira menção ao chamado Livro de Adão aparece em textos apócrifos, muito antigos. Entre eles, o conflito de Adão e Eva com Satanás e o Apocalipse de Moisés. Esses escritos, rejeitados pelos concílios da Igreja, falam de um manuscrito que teria sido ditado por Deus ao próprio Adão, ainda no Éden. Nele estariam registradas as leis da criação, o verdadeiro nome de Deus e até instruções para que o homem pudesse voltar ao paraíso. Mas, com a queda, o homem foi proibido de tocar nesse conhecimento. E, segundo os antigos textos, anjos guardiões foram enviados para impedir que o livro fosse encontrado. Alguns estudiosos acreditam que partes do livro de Adão sobreviveram, disfarçadas em textos gnósticos e manuscritos etíopes, como o livro dos segredos de Enoque. Nesses escritos, há referências a um livro de sabedoria, entregue ao primeiro homem, contendo a estrutura do universo, o ciclo das almas e até a fórmula para criar vida. Segundo uma dessas tradições, o livro foi escondido numa caverna sobre o Monte Moriá, em Jerusalém, um mesmo local onde mais tarde seria construído o Templo de Salomão. Curiosamente, registros medievais falam de monges e alquimistas que buscavam esse manuscrito, convencidos de que ele continha o segredo da imortalidade. Durante o século IV, com o fortalecimento da Igreja, muitos textos considerados perigosos foram destruídos. O Livro de Adão foi um deles. Mas relatos preservados em bibliotecas secretas, como as dos monges coptas e templários, sugerem que uma cópia teria sobrevivido. Há quem diga que em 1487 o manuscrito reapareceu em Roma, nas mãos de um grupo de estudiosos conhecidos como os Guardiões da Luz. Pouco tempo depois, todos os envolvidos desapareceram. Coincidência ou silenciamento? A Igreja nunca confirmou oficialmente a existência do manuscrito, mas o Vaticano possui uma das maiores coleções de textos proibidos do mundo. E segundo fontes não oficiais, entre eles estaria o Testamento de Adão, um texto que descreve as visões do primeiro homem antes de sua morte, quando um anjo teria revelado o destino da humanidade. De acordo com as traduções apócrifas, o livro descreve algo surpreendente, que o homem foi criado não apenas com corpo e alma, mas também com uma centelha divina idêntica à de Deus. Essa centelha daria ao ser humano o poder de criar, manifestar e alterar a realidade. E esse seria o verdadeiro motivo para que o livro fosse escondido. O medo de que o homem descobrisse que é muito mais do que uma criação, que é, na verdade, parte do próprio Criador. Há ainda passagens que falam de civilizações antes do Éden e de seres que caminhavam entre os homens, mas não eram homens. Uma possível referência aos anjos caídos ou a visitantes celestes. Hoje, ninguém sabe se o livro perdido de Adão realmente existiu. Nenhum manuscrito foi confirmado. Nenhum arqueólogo afirmou tê-lo visto. Mas por que tantas culturas antigas falam de um livro sagrado escondido que guarda o conhecimento do início? Seria apenas uma metáfora ou uma verdade cuidadosamente guardada por séculos? Talvez o livro nunca tenha sido físico. Talvez o livro de Adão esteja dentro de cada um de nós,
nas memórias apagadas da criação, esperando para ser lido novamente. O homem esqueceu o que é ser divino, mas o livro continua lá, esperando o momento de ser encontrado.